chegamos a mais um bloco, o segundo por sinal desta manhã de quarta-feira. Nós fomos para o intervalo com música boa de Abel CQC, que ele, enquanto saxofonista, fez-nos aqui também recordar um tema de Nanuto. E de boa música nós vamos ter até o finalzinho desta edição. Mas a boa conversa também faz parte da nossa edição de quarta-feira. E como vocês sabem, hoje é aquele dia em que nós conhecemos uma história, partilhamos com vocês uma história que inspira. Hoje nós vamos dar um olhar atento a como a educação pode transformar a nossa vida e transformou a vida, o percurso aqui do nosso convidado. Hoje nós temos aqui, enquanto nosso convidado, o engenheiro civil e mestre em engenharia civil e infraestrutura. Ele é criador de conteúdos digitais, é fundador da Ramos de Oliveira, Construção, Engenharia e Arquitetura. Hoje temos o prazer de receber o engenheiro Oliveira de Almeida. Muito bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos poder mergulhar um pouco neste universo da construção civil e, claro, também ter um pouco aqui da sua partilha em relação à sua trajetória. Mas antes de seguirmos com a nossa conversa, nós temos um pequeno vídeo para partilhar com os nossos telespectadores para que eles conheçam um pouco mais da sua história. Podemos ver? Então vamos ver. Com a subida constante dos preços dos materiais de construção no mercado. Em 2023, no princípio do ano, o saco de cimento de 50 kg estava a 3 mil kwanzas. Em junho do mesmo ano, o preço foi para 4 mil kwanzas. E atualmente ele varia entre 5 mil a 6.500, dependendo do fornecedor, quer seja no mercado informal ou no mercado formal. Não parece, mas ninguém constrói apenas com um saco de cimento. Então, se antes você comprava 50 sacos de cimento que equivalem a 2.500 quilos, ou seja, 2 toneladas a 150 kwanzas, hoje você precisa de mais do que isso. Para os mesmos 50 sacos, os mesmos 2.500 quilos, as mesmas 2 toneladas e meia, você precisa de desembolsar 225 mil kwanzas. São 75 mil kwanzas a mais do que antes. Dinheiro que você podia colocar em outros materiais, como acabamento, madeira, qualquer outra coisa. Mas hoje vai estritamente para o cimento. Isso sem contar o transporte, a carga e a descarga. E como não devia deixar de ser, todos os outros materiais acompanharam a mesma tendência. Tudo subiu. Agora você deve estar a pensar se realmente vale a pena construir, se realmente vale a pena terminar a sua casa, terminar o seu sonho, visto que as condições estão cada vez mais apertadas. Então, deixa-me servir-lhe de alerta e dizer a você. Imagine que neste momento você tem a sua obra em curso, mas paralisou por causa desta alteração constante dos preços e atualmente se encontra na renda. Passado um ano, você vai pagar um valor em renda. E, passado 2 anos, você vai pagar o mesmo valor em renda ou não importa. Mas, em renda, no final de um ano, no final de 2 anos, 5, 6, 10 anos, a casa nunca será sua. Mas você terá pago este valor de qualquer forma. Então, para a sua obra, para a sua casa, ao final de um ano, investindo este valor, você estará um pouco mais próximo de girar a chave. Então, no final de 5 anos, no final de 10 anos, este valor investido lhe entregará a sua casa. Ou seja, você comprará todos os materiais necessários para terminar de ter a sua própria casa, o seu próprio imóvel. Muito bem. É aqui um vídeo, atenção que este vídeo, disse-me aqui o engenheiro, que já tem 2 anos, o que significa que muita informação que foi passada neste vídeo, já, claro, já passou por uma atualização, parece aqui, de uma certa atualização. Mas quem está no digital com certeza conhece o engenheiro Oliveira, que é um pouco mais do que dos conteúdos que são também partilhados para os angolanos. Agora sim, nós olhamos para este vídeo, percebemos, não é, deste contacto direto que tem tido com os seguidores e com aquelas pessoas que tenham o sonho de construir as suas casas. Mas antes de irmos propriamente para o que faz, eu queria voltar um bocadinho, engenheiro Oliveira, voltar um bocadinho no tempo e perceber como é que foi o seu início, não é? Até chegar a todo este entendimento e capacidade, não é, que tem a nível profissional. Não é? Existem algumas histórias que há pessoas que vão para determinadas profissões por acaso, não é? Dizem que surge assim por acaso. Consigo foi exatamente a mesma coisa? Foi a mesma coisa. Foi por acaso e foi algo que não era esperado de todo.
Porque a primeira profissão, que acredito que é o que muita gente quer, muitos miúdos, muitas crianças querem é ser atleta. Eu queria ser jogador de futebol. Exatamente. E tentei, mas eu mudei de ideias. Não era muito para o esporte, não era? Então eu fui para o Macarengo, para o EMEU, estudar petroquímica. Na altura meu tio queria colocar-me em vias a entrar na indústria petrolífera, mas o destino quis outra coisa. Não tinha vaga, então eu fui encaixado no curso de técnico de obras. Isso. A princípio não queria, mas já tinha um técnico de obras na família, interessou-se muito por essa mudança, por esse acaso. É o seu tio, certo? Teve aqui um papel importante lá também, nesse redirecionar de percurso. Sim. Foi tão importante que quando ele percebeu essa mudança, apoiou, sem forçar a ideia de que eu queria mudar. Deixou isto em aberto, porque a princípio a ideia era mudar de curso, mas o tempo não permitiu, as vagas não permitiam, eu acabei por gostar realmente. Isso agradou o coração. Então investiu mais ainda, não só financeiramente, em termos dos materiais que eu precisava, mas também em termos de ensinamentos. Claro, toda a orientação, não é? Já conhecia, não é? Os meandros do mercado, então meio que te introduziu para este fim. Depois de teres terminado o ensino médio, nesse caso, imaginavas num engenheiro civil, já? Ou não? Porque nós imaginamos, às vezes, há tanta coisa na cabeça, queremos fazer tanta coisa, se calhar tinhas outras possibilidades, mas tu já te vias dessa maneira? Não me via. Não. Porque quando eu entrei para a universidade, isto 2 anos depois de terminar o ensino médio, eu nem tinha ideia do que eu queria fazer. Sabia que queria trabalhar com construção, queria ser engenheiro, mas que tipo de engenheiro? Que tipo de construção? Não tinha conhecimento nenhum sobre isso e a típica mentalidade de uma criança, que eu era, questionava, perguntava. E se eu não tinha resposta, eu procurava professores adultos. Perguntava para quem sabia. E eu recebi orientação dos meus professores. Ensinaram-me que há vários caminhos, várias áreas, vários percursos que podes seguir para tornar um engenheiro de projetos, construção, gestão de projetos, diferentes tipos de áreas de atuação que o engenheiro civil pode entrar. A universidade foi também, claro, não é, compondo, não é, toda essa estrutura e fazer com que já tivesse alguma ideia, não é, do que poderias fazer lá mais para frente. Teve um papel muito, muito importante. A princípio eu queria trabalhar com projetos, mas provou-se uma porta de entrada muito aberta, muito ampla, e havia uma grande concorrência para isso. Então eu tive que me preparar para outra área, que é o que depois acabou por me levar a chegar onde cheguei, para entrar para a construção propriamente dita. Estar na obra, estás enquanto técnico de obras, tu sentes que de alguma forma mudou a tua perspectiva de vida também? Porque nós vemos o resultado final, vemos as casas, vemos os edifícios prontos, nós não temos noção do processo, não é? Do quão duro, do quão desafiante é estar numa obra. Tu sentes que formou também um pouco do teu lado humano este desafio e essa experiência? Formou de formas que eu nem consigo expressar, a não ser pela idade que estamos nos vídeos. Eu tenho mais de 30 vídeos no meu canal e só vendo todos é que se consegue perceber. Porque comecei em obras pelo condomínio que eu estudei, projetei e fiz a direção de obras. Eu tive contato com pessoas que tiveram contato com o meu trabalho. E eu percebi a experiência dessas pessoas, eu percebi o impacto que o meu trabalho tem na vida dessas pessoas. E isso me fez perceber a importância da minha educação. Se não tivesse tido a educação que eu tive, se não tivesse tido o percurso que eu tive, eu nunca teria chegado à percepção do que o meu trabalho impacta a vida dessas pessoas de tal forma que elas levam esse impacto para o resto das suas vidas. Eu acho que é muito mais do que obra, é muito mais do que construção civil, não é? Porque acabas por ter um contato com tantos profissionais. Se vamos a falar sobre a moradia, a casa de alguém, é o valor emocional que tem para estas pessoas que vão ter o produto terminado. Então é um conjunto de peças que depois formam este resultado, não é? Não tem como. Nós estamos a viver um período, Engenheiro Oliveira, em que muitos jovens, não é, por inúmeras razões, questionam-se, não é, sobre estudar ou não estudar. Será que há muita
muitas das vezes a pergunta que paira no ar é: será que vale a pena estudar? Não é? Vamos ouvindo variadíssimos depoimentos, jovens que dizem que sim, jovens que dizem que não, várias questões. E eu queria que também ajudássemos aqui a refletir um pouco sobre essa questão da formação que foi importante para te tornares no profissional que és hoje. A educação é, sem sombra de dúvidas, e a formação como um todo, é, sem sombra de dúvidas, a base que qualquer um de nós, enquanto jovens, necessita para cumprirmos com o nosso objetivo e traçarmos as nossas metas. Sem sombra de dúvidas. Infelizmente tem-se ouvido muito sobre isso, pelo lado negativo, pelas exceções à regra, mas eu penso o contrário. A educação é, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de escapar às nossas situações, às nossas dificuldades e ultrapassar. Porque ela é essencialmente um desenvolvimento interno, Exato. não é externo. Toda mudança significativa na vida leva tempo, mas só acontece se vir de dentro. Pois é. E a educação fornece isso. Fornece um desenvolvimento na mentalidade, na intelectualidade, e isso impacta diretamente o nosso meio social. As pessoas que não têm essa mentalidade, essa forma de pensar, muitas vezes sofrem por essa ausência e acabam por culpar os agentes externos. Claro. Enquanto que essa mudança devia vir de dentro. Pois é. E essa transformação social, no seu contexto, vem naturalmente para esse mesmo caminho, de dentro. Nem sempre nós vamos seguir e realizar os nossos sonhos tal como foram idealizados, e percebemos claramente que aconteceu consigo, teve de fazer ali uma mudança de rota, mas que as surpresas que vieram a seguir também sequer imaginava. Então, nem sempre a pessoa diz: eu formei-me naquilo, mas eu não consigo trabalhar como formei, por exemplo. Mas é possível encontrarmos boas surpresas também quando regressamos à rota, certo? Sim, completamente. Sem sombra de dúvidas, possível encontrar novas rotas, novos caminhos dentro daquilo que já existe. Ao comum, que devia ser a norma, mas infelizmente não é para muitos casos, mas, em todo caso, sempre se consegue, com dedicação suficiente, encontrar rotas novas a explorar dentro deste caminho que se quer seguir. Então, eu penso isso muito naquilo que é a minha trajetória na criação de conteúdo. Não começou essencialmente como um objetivo de dar consultoria gratuita, digamos assim, mas veio das histórias que eu fui observando, que eu fui vivendo com as pessoas que contratavam os serviços, que precisavam do meu conhecimento. Exato, dessa orientação. E eu percebi essa falta. E ali comecei a partilhar os meus conhecimentos, comecei a ensinar tudo aquilo e chegou até onde chegou a ser o engenheiro Oliveira da Almeida. Pois é. E realmente o conhecimento é para ser partilhado, não é? Para ser partilhado e ajudar a melhorar a vida de quem estiver também aqui ao nosso alcance. Se tivesse assim que apontar os erros mais comuns que muitos de nós cometem quando toma a decisão de iniciar uma obra, quais é que seriam? Porque realmente falou no vídeo muitos aspectos que lá muitos de nós acabam por não ter em conta, não é? E depois cometem muitos erros no percurso. E muitas são as pessoas que, inclusive, já desistiram, não é? Estão prestes a desistir desta missão de construir a sua casa própria, porque está realmente tudo muito difícil, os preços dispararam, não é? As coisas estão cada vez mais difíceis, mas queremos realmente ter o nosso cantinho e realizar o sonho da casa própria. Como é que se pode orientar, então, aqui os ambulantes em relação a essa questão? Eu recomendo sempre iniciar pelo ponto zero, que é um planeamento. Isso. Planeamento. Isso, essencialmente no financeiro, mais do que no técnico numa primeira fase, mas o planeamento é muito importante porque já dá as direções para onde se vai investir, como e quando. Muita gente constrói sem esse ponto de partida sólido e começa a construir sem clareza. E com isso começam a vir as frustrações naturais de quem não entende e vai descobrir o que devia ter descoberto no planeamento enquanto as coisas vão acontecendo. E aí acontecem as histórias tristes, da pessoa que construiu e não quer mais fazer, da pessoa que teve uma experiência negativa com um construtor, com outro profissional, muito contratou profissional errado. E essas histórias vão acontecendo. Os nossos mestres são muitos mestres. Aqui é discutir com os mestres, aí quando a obra não termina. Eu sei que tem muita gente que deve estar se
ficava em casa. Mas é verdade, mas isso, às vezes nós não procuramos ajuda especializada e depois caímos realmente, não é, nessas questões. Infelizmente, infelizmente. Há muitas histórias, eu podia partilhar várias, Isso. mas o comum entre todas elas é que começam pelo mestre, como mencionou, Exato. sofrem com o mestre, Exato. alguns insistem e continuam porque mas... não veem outro caminho. Pois é. Mas aqueles que depois, digo, submetem-se à falta de conhecimento. Eu sei, entendeu que eu não tenho tanto conhecimento quanto eu pensava até. Eu contratei essa pessoa que também não tem tanto conhecimento quanto eu pensava até. Melhor contratar alguém que sabe. Eu tenho muitas histórias do gênero. Uns para bem, outros para mal. Uns que funcionaram, estamos a trabalhar, agora está a correr perfeitamente. E outros que decidiram continuar no erro e depois sofrem pela falta de conhecimento, pela falta de experiência. Exato, e isso só se consegue mesmo, né, e orientar também, só se consegue, não é, tendo a capacidade para isso. Então, claro, é sempre recomendável procurar por empresas e profissionais que estão dotados de todo esse conhecimento e capacidade para conseguir levar a nossa obra, não é, a bom porto. Nós conseguimos perceber, não é, e aqui pelo que contou, e tivemos ali contato com a sua história, Engenheiro Oliveira, que sempre teve o apoio familiar. Não é? Sim, sempre. O quão importante é nós termos o suporte da nossa família para conseguirmos então alcançar os nossos objetivos. Teve o papel do tio, foi ali uma figura central, né, decisora para isso, mas termos o apoio da nossa família, não é, é de todo importante. É muito importante. Infelizmente esse meu mentor, meu tio, não me viu em engenheiro civil, faleceu antes, mas sempre tive apoio da minha família. Felizmente tenho uma mãe que sempre apoiou os meus sonhos, apoiou quando eu queria ser jogador de futebol, apoiou quando eu queria ser nadador profissional, mas quando fiz a mudança para investir muito mais no meu tempo e a minha energia na academia, ela apoiou mais ainda. Exato. Então, o apoio familiar dá uma cama onde nós podemos relaxar, descansar, enquanto nós seguimos esse caminho que é extremamente difícil. Pois é. É extremamente difícil, por isso é que os que saem e ultrapassam realmente conseguem melhores oportunidades, conseguem crescimento significativo. E só se consegue isso com o conforto de ter o apoio familiar. Exatamente. Aqueles que não têm esse apoio familiar têm mais dificuldades e só duplica o valor desse alcance. Exato. Olha, perdeu o mentor bem antes de se tornar engenheiro e eu acredito que tenha sido muito difícil. Acho que para qualquer pessoa perdermos uma pessoa querida e que tenha um papel que exatamente a ti na tua vida. Em algum momento, depois dessa perda, pensou se calhar em desistir? Em algum momento, né, já pensou em desistir? E eu faço essa pergunta por que razão? Porque existem variedíssimas pessoas, variedíssimos angolanos que nos estão a acompanhar nesse momento, que deixaram os seus sonhos pela metade, que por uma perda deixaram de acreditar no que queriam, que mudaram de rota, que desistiram no primeiro obstáculo. E vemos todo esse teu projeto, vemos essa estrutura que foi construída. Será que em algum momento já surgiu alguma dúvida, alguma vontade de desistir? Ou nem por isso? Sempre esteve muito focado no que queria alcançar? Várias vezes. Várias vezes. Acho que só que não chega ao ponto de pensar em desistir, não chega a um ponto crítico. Exato. Esses pontos são muito importantes porque acontece a real mudança. E que não é o fim. Né? Podemos ter pode até surgir essa ideia, mas não pode ser o fim. Né? Podia ser o fim também. Exato. Se realmente se avançasse com a decisão de mudar de rota, ou deixar por ali, pode ser o fim. Mas pode ser o fim daquela mentalidade e o início de uma outra, se decidir continuar. Isto porque quando nós passamos por esses momentos de transformação, algo muito poderoso acontece. A pessoa muda por completo. Eu passei por isso, eu diria, na época do Covid. Eu estava prestes a terminar a universidade. Eu tinha que ter terminado há algum tempo atrás, na verdade. Mas troca de universidade, vai para ali, muitas dificuldades a enfrentar. Chegou a parte do Covid, chega a pergunta, ok, continuo a fazer
isso Pois, ou não. eu acho que a altura da Covid foi assim um momento decisor para muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas desistiram de muitos sonhos, mas outras, não é? Por exemplo, não deram um pulo, não é? E iniciaram um novo caminho. Mesmo com tantas incertezas e sem saber como é que seria o futuro, foi exatamente possível. Hoje, Engenheiro Oliveira, quando olha para trás, sente orgulho, não é? de cada passo, de cada momento em que não desistiu, não é? Olha com orgulho para a sua história, Muito, muito o orgulho. caminho que está a construir ainda. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso, os meus familiares não esperavam isso. Eu diria que ninguém esperava isso porque eu procurei uma solução para todos os problemas que foram aparecendo, procurei apoio, encontrei apoio para algumas delas, para outras eu criei, avancei, digamos assim, cambalear, mas sim, foi uma época muito difícil. Isso. Olha, e é um pouco, né, dessa força que precisamos todos, né, de orgulharmos do que fizemos até então para nós conseguirmos seguir. Muitas pessoas nesse momento estão a ver-nos, engenheiro, e têm muitas dúvidas, né, têm muitos receios. Nós temos jovens com muito talento, muita criatividade, mas às vezes tirar o projeto da gaveta é difícil. Então, assim mesmo, em jeitinho de conclusão, que recado é que nós podemos deixar para estes jovens que nos estão a acompanhar e que têm esse sentimento de que estão atrasados, porque às vezes, atualmente com as redes sociais, a comparação, infelizmente, está muito patente e achamos sempre que estamos mais atrás do que os outros. Então, que recado é que nós podemos deixar e uma forma de encorajar também os jovens a seguirem os seus sonhos? Nunca deixem de sonhar. Os sonhos são os combustíveis, são vários sonhos, são o combustível para esse decolar que nós precisamos. Isso. Antes de chegarmos a voar, nós precisamos de antes de decolar. E o sonho é que nos leva para esse processo todo. Só é possível continuar, só é possível atravessar as dificuldades todas que vão aparecendo, e vão aparecer com certeza, se se continuar a sonhar. A partir do momento que se desistem dos sonhos, tudo começa a correr mal, tudo começa a ir para um caminho que ninguém conhece, é o desconhecido. Então, o meu conselho é nunca deixem de sonhar, acreditem sempre nos vossos sonhos, nunca deixem de trabalhar por eles. Exato, e claro, ter sempre a educação, a capacitação Sim. também como base para aquelas pessoas que ainda não seguem as suas páginas, como é que podem fazer, que páginas é que podem seguir para acompanhar então toda essa partilha para muitos de nós que queremos construir o nosso cantinho. Que páginas é que podemos seguir? É muito simples, só tenho uma no YouTube, Isso. o Engenheiro Oliveira da Almeida. Engenheiro Oliveira da Almeida. É As isso. pessoas podem procurar no YouTube e aí vão ter acesso a todos os Tenho vídeos. acesso a tudo. Muito bem, maravilha, muito obrigada. Muito obrigado. Foi um enorme prazer recebê-lo, obrigada pela sua partilha, não é? E eu desejo muito sucesso, não é? Que seja assim, claro, sempre o início do novo ciclo, que venham coisas muito boas ajudando aqui as famílias angolanas. Obrigada e até o próximo. Foi muito bom estar aqui. Muito bem. Nós vamos continuar aqui com o nosso programa, mas agora fazendo um curtíssimo intervalo e na volta teremos música no nosso palco. Não, vamos sair com música. Parece que não vamos ter na boca, vamos ter música agora para levar-nos até o intervalo. É o até já, mensageira do nosso palco. Quando tudo aperta, quando parece impossível,